Até quando você vai ficar sentado confortavelmente no puff da sua dificuldade? Ai, até hoje eu não passei porque eu sou fraco em física. Eu olho pra cara da pessoa e falo, jura? E você já sabe disso há 4 anos e você continua a ser fraquinho em física. Você não enjoa de ser fraquinho em física, de ser o coitado em física? Toma vergonha na porra da tua cara e vai aprender. Vai aprender. Você tá achando o quê? Que a anatomia da faculdade vai ser mais fácil do que aprender em nível do ensino médio? Não tô falando que você vai aprender física quântica. Você não vai reescrever a teoria da relatividade. Você tá aprendendo a porra da física no nível do ensino médio. Entrando no ar mais um episódio fofo, maravilhoso, querido, carinhoso, em que a gente chama pra um papo e daqui a pouco já desce o nível. Segura o cu que lá vem babado e confusão e gritaria dedo na toba, gente. E já começa a treta, mas é sua culpa. Quem manda você ser vestibulando de medicina? Já falei que onde envolve qualquer temática relacionada a vestibular de medicina, incluindo vestibulandos ou associados a vestibulandos de medicina, começa no papo, termina na treta. Episódio de hoje é um dos temas mais pedidos toda vez que eu abro caixinha do Momento Mentoria. Lá no Instagram, inclusive, se você não segue a gente, começa agora mesmo, @FocoMedicinaVestibular, que é como aumentar meus resultados nas provas do vestibular. Para me ajudar nesse bate-papo, nesse bate-treta com vocês, ele, Rodrigo Abreu, eu, ou Carlos Daniel, no momento mais dramático. E aí, meu filho, tudo bem com você? Tudo bem com você, prazer estar aqui mais uma vez. Sempre, né? Sempre essa oportunidade de você dizer pro Brasil o quanto a minha presença, a minha beleza, a minha inteligência, a minha sensualidade é um prazer pra você, né? Mal sabem eles o quanto a gente tem tretado. Você quer lavar roupa suja aqui? Na vida pessoal, né? Você quer lavar roupa suja aqui? A gente quebra o pau na vida pessoal também, né? Que fique claro. Inclusive hoje eu não tô muito animada, assim, muito amorosa com ele também não, entendeu? A gente tá na treta real, tem mágoas aqui no ambiente, aqui, ó, circulando, aqui, ó. Beleza, vamos Olha lá. aqui, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. É isso que eu ia falar. Vamos trabalhar, tá? Depois a gente lava essa roupa suja em casa e eu te ponho dentro da Brastemp. Olha aqui, preste atenção. Quando aparece algum aluno, geralmente com essa temática pra você, né? Eles falam muito em estagnação de resultados, em aparentemente já terem feito tudo e mesmo assim não saem da faixa de acertos X. 130, 140, quando é Enem, 120. Um 10, 12 em química na discursiva da UES, enfim. Rola muito essa coisa da estagnação de resultado, como é que eu faço pra romper um platô, como é que eu faço pro meu resultado crescer. Afinal de contas, é importante lembrar de uma coisa. Todo estudo, toda preparação vinculada ao vestibular, ela é uma preparação que tudo que vier para além disso é bônus, mas o grande objetivo é gerar resultado concreto em performance de prova. Óbvio. O cara tá se preparando para uma prova, então o resultado importa sim, e na verdade é o que mais importa no final das contas, né? Então, e aí? Nossa, você jogou toda a bomba do vestibular de uma vez, né? Dá pra falar. Eu não tô no bom dia com você. Não sou obrigada a ficar facilitando a tua vida. Tem mil coisas aí. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que tentar saber por que ela tá no vestibular. E o aluno pode parecer óbvio, tá? Eu me sinto ridículo falando isso, mas não é nada ridículo na prática. O aluno tá no vestibular por aquilo que ele erra. Então ele tá... A gente divide a prova em duas áreas, assim. Tem tudo aquilo que você acerta, e geralmente tudo aquilo que você acerta recorrentemente também. Geralmente você tá acertando as mesmas coisas entre várias provas e errando as mesmas coisas, que é a segunda parte, entre as várias provas. Então você pode dividir o grupo de questões e temas em dois, os que você acerta recorrentemente e os que você erra recorrentemente. Esse é o grosso, é para isso que a gente olha. Erros eventuais, pontuais, mesmo. é uma pica. Esse bem grosso. Vai ter que se virar com isso, mas enfim. A grosso modo, assim que a gente, girando em torno desse tema, é assim que a gente olha para a prova, nesses dois grupos de temas, os que eu erro recorrentemente e os que eu acerto recorrentemente. Então, se alguém está fazendo vestibular hoje, é por conta de não ter resolvido até então esse tema de grupos de grupo de erros recorrentes. Então, é com isso que a pessoa tem que lidar. Então, quando ela não entende isso, é muito fácil falar isso,
Porque a pessoa ela fica passeando pelo vestibular, a pessoa ela fica frequentando o curso, tipo aquele cara que vai pra academia, mas não malha direito. Que vai pra terapia, que vai pra psicólogo e não faz terapia. Não faz terapia. O cara que vai pra psicóloga, mas não faz terapia, fica batendo papo, fofocando a semana. O cara que vai pra academia, mas ali fica brincando de levantar pezinho leve, não treina direito. Então, essas pessoas existem, né? A maioria das pessoas que tá com o resultado estagnado, elas estão lidando com isso dessa forma, frequentando o curso, muitas vezes conectadas só a um cronograma, elas não estão enfrentando de verdade os temas que elas têm dificuldade real. E geralmente elas baseiam a estratégia delas no quê? Tem um pensamento por trás disso, que é, eu vou ser tão bom naquilo que eu já sou bom, que eu vou compensar o que eu vou mal. Geralmente essas pessoas elas acreditam nisso, que eu vou ser tão bom em humanas que eu vou compensar esse deslize aqui em matemática. Eu vou ser tão bom no que ela gosta, que ela não vai precisar enfrentar o desafio que ela não gosta. Que eu vou compensar o que eu não gosto em natureza. Então, geralmente essas pessoas elas têm essa estratégia. Então, para crescer resultado, a premissa é de que eu vá enfrentar de verdade aquilo que eu tenho muita dificuldade, que geralmente é o que eu erro recorrentemente e que geralmente é o que eu não gosto. Então, lidar com o que não gosta é um pressuposto para crescer resultado. Para começar, dá para falar disso, mas tem muito mais ainda. Então, isso me lembra muito aquele poema do Guimarães Rosa que a gente cita para várias ocasiões diferentes da vida, inclusive vida vestibulística, que é tudo que a vida quer da gente é coragem. Sem coragem. E eu sinto que a maioria dos alunos que vem com essa história do eu já fiz tudo e os meus resultados não aumentam, eles não estão sendo sinceros. Porque Concordo. A boa verdade é que ninguém, efetivamente, que ainda não atingiu um resultado que deseja, já fez tudo. Ou se fez por tempo insuficiente. Boa. Porque quando você de fato está disposto a fazer tudo, e o tudo não é o perfeito, mas é o seu melhor com legitimidade, pelo tempo necessário, é por isso que eu confio na infalibilidade desse método. Sem eu acho dúvida. que quando você tem clareza dos seus pontos fracos e a coragem para torná-los pontos fortes, pelo tempo necessário que isso requisitar de você, não tem como dar errado. Não, é muito vai dar tranquilo, certo. Né? Então, quando a gente fala é simples, o método que nós criamos é simples. E por isso ele é tão eficaz. E por isso, eu de boca cheia falo, ele é infalível. E a pessoa tem que ser muito ousada, muito corajosa, quiçá louca, pra falar que algo é infalível. Mas o método é infalível. Muita gente não tem cu pra ralar o suficiente e colocar esse método em prática. Viver o método. Viver o método. Ou seja, ela pode ter falha de aplicação, enquanto Exatamente. o método é perfeito. Exatamente. E a base desse método é a performance. Ou seja, o meu foco dentro do trabalho realizado a partir desse método é performance. Performance é o resultado desempenhado na prática. Obtido. Na carne, né? Então, a partir do momento que você... Como você disse, né? A partir do momento que o aluno identifica quais são os seus gaps de conteúdo, isso é um termo que a Fokker conhece na ponta da língua. De repente tem alguém que caiu de paraquedas aqui, eu vou explicar. O que a gente chama de gap de conteúdo? Gap é uma lacuna. Um gap de conteúdo é um conteúdo que você ainda não atinge um domínio, você não tem aquisição de conhecimento suficiente naquele conteúdo a ponto de acertá-lo numa prova. Você não performa em prova a partir do teu domínio naquele conteúdo. Portanto, ele é para você um gap de conteúdo. A primeira coisa em relação ao gap de conteúdo é assim: problemas inespecíficos geram soluções ineficazes. As pessoas, elas ficam devaneando problemas. Devaneando problemas. Isso aí tem que chamar uma psicóloga aqui pra gente conversar, porque eu acho que deve ser uma coisa mesmo, ou talvez uma pessoa mais religiosa, porque pode ser uma coisa kármica, espiritual, eu não sei. O que eu sinto no dia a dia, falando aqui empiricamente, o que eu sinto é
A maioria das pessoas gosta de falar de problemas. Elas são apegadas aos problemas e refratárias às soluções. Uma forma na prática de visualizar isso com o vestibulando de medicina, que tá sofrendo pela estagnação, porque ele faz, hipoteticamente faz tudo e não cresce resultado, é a ideia de que a pessoa, ela não sabe dar especificidade ao problema que ela tem. Okay. Ela fala assim, meu problema é matemática, meu problema é naturezas, meu problema é física. Eu falo assim, como é que eu resolvo o seu problema é matemática? Olhando pro conteúdo programático do que é cobrado de matemática numa prova do Enem. O que dentro da matemática é o seu problema? E a pessoa fica, às vezes, assim, ao som do grilo e não sabe responder. Se o cara não sabe especificar o problema dele, é porque ele não tentou o suficiente. Isso também é uma boa dica. Quando a pessoa já não sabe especificar qual é o problema dela, já é um sinal de que ele também não estudou muito. Porque geralmente quando a pessoa estudou bastante, ela consegue entender que... A minha cara de quem vai começar uma treta. É, isso que eu ia falar. Eu achei até que você ia mandar parar tudo. Não. Queria entender, cara. É porque eu vou ter que discordar com você em uma parte. Vai dar merda, vai dar treta. Vai dar merda, vai. É porque eu acho que tem quem não saiba. Não é que eu discordo em tudo, não. Eu acho que você tá certo em um ponto. Tem muitos alunos que ou são muito iniciantes ainda no processo e já estão problematizando o que, na verdade, é só o início. Tipo, não reclama ainda não, só trabalha. Tá, e beleza. Nesse caso, sim, dá pra dar um desconto no que eu ia falar. Sim, com certeza. Mas eu conheço aluno que estuda pra caramba. O ato mecânico de estudar, assistir aulas, fazer listas, montar resumos, ouvir podcasts. Tem aluno que mecanicamente estuda pra caramba. Só que esse cara, ele ainda tem uma porra de uma mentalidade de uma criança de escola. Que é bem essa coisinha do ir para o cursinho como quem vai pra escola. Aquela expectativa de que terminou a aula, terminou o trabalhinho dele, depois ele só vai fazer o deverzinho de casa dos exercícios do capítulo da aula. Aquela metodologia brega, aquela metodologia brega, ineficaz, que vem definhando os resultados dos nossos supostos concorrentes, do matéria dada, matéria estudada, aula dada, aula estudada. Não, essa dica tá dada. Gente, essa dica tá dada. Eles não corrigem isso porque a gente se apega a tudo que é hábito, inclusive ao que é burro. Isso prova, porque eu falo sobre isso, a gente fala sobre isso abertamente na internet. Não é um conteúdo fechado a 7 chaves em mentoria de quem nos contrata. Tipo, isso é uma coisa aberta. Esse método é brega, ele tá definhando. Os alunos não estão performando resultado porque é uma mentalidade infantil. É ridículo, né? É uma mentalidade infantil. Então, assim, mas o aluno, é difícil o cara soltar disso. Por quê? Porque eu brinco que quando a pessoa sai da escola e vai viver o que todo mundo quer, sair da escola e entrar na faculdade dos seus sonhos. Não rolou? Aí a pessoa, vou ter que entubar um ano de cursinho. Mas ela vai pro cursinho como quem tá vivendo muitas vezes o 4º ano do ensino médio. Sim, total. Isso. Né? Ela vai pro 4º ano do ensino médio. Então, muitas vezes eu não vejo que o aluno desconhece a especificidade dos seus problemas, dos seus pontos fracos, dos seus gaps de conteúdo para você já ficar alfabetizado no alfabeto FOC, porque ele é vagabundo. Não é só o vagabundo, não é só o preguiçoso, não é só o cara que estudou pouco ou que fez o suficiente. Mas eu quero treta. Sim, não, isso sim, não, isso sim, que não fez o suficiente. É treta. Mas às vezes o cara estuda muito mecânico, mas ele não tem consciência, ele não tem maturidade, ele não é um profissional do vestibular, ele é um amador aluno de vestibular, entende? Dá pra dar um desconto. Ele é um amador. O cara, ele é incapaz, quando eu pergunto, tem aluno, que quando eu sento e falo assim, qual o seu problema em matemática? Onde estão seus gaps de conteúdo? Ele não sabe me responder. O cara já zerou coletânea do Enem dos últimos 10, 15 anos. O cara tá com todos os capítulos das aulas dadas feitos e ele não sabe dizer quais são os pontos fracos. Isso é um primeiro ponto. Ele não tem clareza. Por quê? Porque ele ou desconhece as ferramentas certas
pra identificar gap de conteúdo. Perfeito. Ele montar autodiagnóstico dos simulados, dos erros simulados? A maioria não. Não porque não sabe nem o que é, não sabe como faz. E tem o preguiçoso, tem o vagabundo também, que fala, é muito chato montar autodiagnóstico de simulado, é um tempo perdido. Pra que eu vou montar autodiagnóstico, Carol? Eu já vi o que eu errei, eu marquei letra B, o gabarito era letra D, eu já sei por que eu errei, já entendi, supera. Pois é, supera. Será que você supera? Não, você não supera, porque sai ano, você vai pro 5º ano do ensino médio, que é o seu 2º ano do cursinho. Você vai pro 6º ano do ensino médio, que é o seu 3º ano de cursinho. Você vai pro 15º ano do ensino médio e você continua sem saber quais são os seus gaps de conteúdo. Porque não é só sobre o ato mecânico de estudar, é sobre ganhar autonomia, é o que a gente fala sobre assumir o protagonismo do processo. O foco entra com as ferramentas, o foco entra com o método, o foco entra com a mentalidade e o aluno entra com cu. Com fome, vontade de ralar. É porque ele é mais educado. Beleza. Então esse é um ponto. Só que eu lembrei daquele caso, que não é um, né? A gente tem 1 milhão. Mas tem um caso que a gente sempre fala desse caso em reunião de metodologia e coisa do tipo, reunião estratégica, que é o caso de uma aluna, que hoje em dia tá na faculdade, tá? Ela já rompeu aí esse problema. Mas, sem nomes, a Camila. Que 3 anos depois de já ter iniciado o vestibular, Não, mas ela senta numa reunião com tem que você explicar umas coisinhas, peraí. e revela... Não, eu não vou contar, calma, eu tô fazendo uma introdução, isso aqui é um spoiler. Vai. Ela revela o que a gente mais temia, do porquê que misteriosamente os resultados dela não crescem. Então, vamos lá. Acontece o seguinte, aqui no Foco, qualquer aluno aqui do Foco, ele tem condição de dizer exatamente, por cada disciplina, a ordem dos assuntos mais errados. Então, qualquer aluno do Foco aqui tem condição de responder na ponta da língua qual é o 3º assunto que ele mais erra de história, qual é o 2º assunto que ele mais erra de física, qual é o 1º assunto que ele erra de química. Nós temos ferramentas que estão contabilizando cada erro que o aluno comete e em que medida eles acontecem, certo? Então, o nosso aluno tem condição total de responder quais são os principais temas que ele erra por ordem, né? Então, eu quero atacar o 1º tema que eu mais erro para crescer meu resultado. Eu tenho condição de responder isso na ponta da língua e, inclusive, uso muito isso em reunião com os pais que querem saber como é que tá meu filho. Eu vou te falar, o problema dele é esse aqui, ele tem tantos erros em tal assunto de física, tantos erros em tal assunto de biologia, tantos erros, enfim, né? A gente tem esse nível de detalhamento aqui, tá? O Foco Medicina, ele desenvolveu a inteligência natural, que foi a pioneira da inteligência artificial. Agora tá todo mundo na era do IA. A gente é o IN, meu amor. Isso aqui é uma inteligência natural. Isso aqui tá no DNA desse time. Nessa época, a ferramenta era manual. Já tem um tempo isso aí. Hoje em dia é automático. A gente entrega tudo pronto pro aluno. Nessa época aí, a gente ensinava o aluno a organizar isso. Tem um tempão, né? Beleza. Então, a gente sempre pedia, quando estava chegando o finalzinho do ano, assim, finalzinho não, do meio do ano para frente, assim, um pouquinho, a gente sempre pedia pro aluno verificar e passar pra gente quais eram os 3 temas que ele estava errando em cada disciplina, quais eram os 3 temas de cada disciplina que ele mais estava errando. Beleza. Uma aluna, ela me mandou uma mensagem num ano, por acaso era uma aluna que não falava muito comigo, falava mais com você, mas eu fiz uma mentoria dela, pedi isso pra ela. Em, sei lá, agosto de um ano. Ela falou que o grande problema dela era física, e aí o Rodrigo falou assim, lista quais são os 3 conteúdos de física que você mais recorrentemente erra nos simulados. Exatamente. Aí ela mandou. O primeiro tema era eletrodinâmica. Aí ela não passou esse ano, tudo bem, a gente fez um trabalho, um plano de ação para ela dar seguimento lá, com isso naquele ano, beleza. Só que ela não falou mais comigo, não por WhatsApp. Falou pessoalmente, enfim, mas não por WhatsApp. Quando foi exatamente um ano depois, ela não, já o 2º ano de vestibular, ela não estava fazendo mais aquele ano, ela foi e me mandou, eu mandei uma mensagem para ela, pedindo para ela fazer o levantamento, de novo, dos 3 temas que ela mais errava em física, e aí ela me manda o primeiro tema, de novo, eletrodinâmica. Aí eu pensei, pô, se ela já sabia, um ano antes, que o que ela mais errava em física era eletrodinâmica, e um ano depois ela continua errando exatamente eletrodinâmica, ela tem um problema de postura. Isso é óbvio. Ela não encarou isso, porque ela teve 12 meses entre as mensagens para resolver esse problema e teria mais 3 ou 4 meses até a prova. E ela não resolveu.
Isso também é um problema do que você falou, relacionado ao que você falou sobre coragem. O aluno, ele precisa, uma vez que se identifique, ele tem que ir lá e encarar. E quando ele começa a encarar, ele vai ter todo o auxílio também aqui para poder lidar com isso e aprender o que falta. Mas ele tem que ter essa atitude de postura. Sabe por quê? Não tem milagre. Então, primeiro problema, não dar especificidade ao seu problema. Isso a gente resolve aqui, né? Tem que utilizar as ferramentas corretas, fazer seu dever de casa direitinho, ter clareza objetiva, específica sobre onde estão seus gaps de conteúdo. E uma vez que você os identifique, tem que ter coragem para encarar. E aí vem uma outra situação que é: por que as pessoas, ano após ano, continuam a ser xoxas, mancas, anêmicas e capengas nos mesmos assuntos? Não sendo falta de esforço, é um problema novamente de método. Método para aprender. Onde na sua visão é possível compreender tecnicamente, cognitivamente, a explicação do porquê que um ser humano... Estuda e não aprende, é isso? Que é alimentado... Cara, que não tem nenhuma questão cognitiva grave. Por que esse cara não aprende essa porra desse conteúdo? E eles falam assim: porque quando o professor explica, quando eu vejo o Thiago Cabral ensinando eletrodinâmica, é um espetáculo. Mas eu aprendo tudo. Mas é uma maravilha. E você tá com ele há 1 ano, há 2 anos, você já assistiu, você já viu o professor X, você faz seu pai comprar 30 cursos complementares na internet. Eu quero saber por que você ainda não aprendeu. Porque o professor aprendeu, o professor tá arrasando, ele é uma estrela, ele ensina eletrodinâmica até de olhos fechados. Eu quero saber por que você ainda não aprendeu. Por que a pessoa tem tanta dificuldade de aprender? Tá, vamos lá. Por onde começar? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: você consegue imaginar um médico que não fala a linguagem da medicina? Se ele tem que conhecer os termos da medicina, concorda? Você consegue imaginar um advogado que não sabe o que é uma petição? Que não sabe o que é uma sentença, um habeas corpus? Você sabe o que é um advogado? Entende o que eu quero dizer? Então, um engenheiro que não conhece os termos da engenharia, né? Então, assim, quem sabe sobre algo, sabe falar sobre esse algo e domina o vocabulário desse assunto, né? Então, primeira coisa é entender isso. Se o aluno entende daquela matéria, ele conhece os termos daquela matéria. Mas como que é um outro nome que a gente poderia chamar esses termos? Os conceitos. Então, a pergunta que fica é assim: você aprende essa matéria, porque para você conseguir raciocinar sobre algo, você tem que entender a linguagem daquele algo, né? Se eu der uma instrução muito simples para você, num idioma que você não conhece, você não vai conseguir entender nem a instrução mais simples. Se eu disser em russo aqui pra você como desliga o microfone, você não vai conseguir entender o que eu tô falando pra você, você não sabe nem do que eu tô falando, porque você não conhece as palavras que eu tô utilizando. Então, pra você entender alguma coisa, você tem que dominar as palavras que estão sendo usadas naquela explicação pra você. E muitas vezes essa palavra não está sendo exatamente explicada naquele momento. Ela está sendo já pressuposto que você já entende aquelas palavras. Considere que o vetor... a pessoa você sabe que é um vetor? Exatamente. O que é um vetor? Exatamente. Então o cara falou lá em joule. Você sabe o que é um joule? Você sabe o que é um watt? O cara falou lá NAD, FAD. Esses dias eu estava dando essa aula. Não sei nem o que é também. Mas assim, você sabe... Como é que você vai raciocinar sobre o NAD e sobre o FAD se você não sabe o que é o NAD e o FAD? Você vai falar de química. Você sabe o que é o átomo? Você sabe o que é uma molécula? Você sabe o que é soluto, solvente? Sei lá, você tem que ter um conceito de cada uma dessas coisas para que você possa raciocinar sobre elas. E o que a gente vê... é que, então, já vou adiantar. Então, estudar é muito mais sobre traduzir essas palavras do que sobre ler. O aluno muitas vezes confunde o ato de estudar com o ato da leitura. Ele vai lendo sempre andando para frente, assim, como se fosse um livro de história, sabe assim, um romance. Ele tá lendo e acompanhando os capítulos daquela história. Não é sobre isso. Estudar é sobre traduzir. Traduzir o que? As palavras... traduzir é dar sentido àquelas palavras, àqueles conceitos. E isso eu não tirei da minha cabeça. A gente não aplica isso aqui tirando da nossa cabeça. Isso é o que diz o discurso do método, lá do René Descartes, né?
que é o cara que organizou o conhecimento em ciência, certo? Você dá essa aula. O pai aula. da metodologia científica. O método científico foi criado por ele, então se o aluno estuda ciências da natureza, ciências exatas, ciências humanas, são ciências, então nada melhor do que a gente entender o que o método científico, como é que ele foi elaborado lá, né? E o Descartes, ele parte de uma premissa que é o seguinte, que a nossa razão, ao tentar dar conta de algo que é complexo, ela tem dificuldade. Uma coisa que tem muitas complexidades, ela tenta raciocinar todas elas de uma vez e ela tem dificuldade. Então o que ele sugere ali? Que a gente deve quebrar esse objeto de estudo em tantas partes pequenas quanto possíveis, né? Ou seja, nas menores partes possíveis. E entendendo cada uma dessas partes em separado, depois a gente une elas por um sentido lógico. É isso que ele vai dizer ali. E aí a gente forma uma conclusão sobre aquilo. Depois o método avança, né? O método avança naquela coisa de repetir, de ser verificável e tudo mais, mas isso não é tão importante para o aluno. O mais importante é ele entender que lidar com o complexo de uma vez é difícil até para ele, né? E então o que ele sugere? Que você quebre em partes pequenas. Qual que é a menor parte dentro de um tema todo? Já que você falou, não lido com a matemática inteira, não lido com, sei lá, com um assunto lá das funções, lá, não lido com um assunto inteiro de uma vez, mas de repente um conceito dentro daquilo eu consigo entender. Então eu não entendo a física inteira, não entendo a elerodinâmica inteira, mas de repente eu vou lá e entendo o que significa resistividade, condutividade. Entende o que eu quero dizer? Uhum. O que significa lá a diferença de potencial. Sei lá, uma coisa assim que me vem à cabeça, tá? Não estou ensinando a matéria, eu não entendo a matéria, tá? Mas assim, conceitos. Partes pequenas. Geralmente, você entender um conceitozinho, você vai lá e entende aquilo. Aí depois você entende outro. Depois você entende outro. Depois você entende outro. Depois as coisas começam a fazer sentido, como é que eles se organizam entre si. Então estudar é sobre traduzir, mas traduzir o quê? Palavras estrangeiras? Não, traduzir os conceitos. O que significa cada uma das palavras. Então o estudo ele não é linear. Eu não saio desse ponto aqui e venho até esse ponto aqui. Eu vou lendo aqui, quando chega aqui eu cruzo com uma palavra que eu não entendo, eu vou lá, faço uma pesquisa, entendo essa palavra, agora com o entendimento dela eu continuo. Cruzei com outra palavra que eu não entendo e não está sendo explicada. Eu pesquiso o entendimento, o conceito, o significado, o alcance, o que essa palavra significa, agrego agora esse conhecimento a mim e continuo estudando. Então, o estudo é um zigue-zague mesmo, né? Você vai o tempo inteiro buscando ali, ó, entender, traduzir, dar sentido a alguma palavra que você não entendeu, vai agregando isso e isso vai permitindo fazer com que você vá raciocinando todo. Então, quando o aluno entende isso... Cara, é muita mensagem assim, que a gente recebe do cara falando assim, cara, agora eu entendi por que eu não aprendia. Agora eu entendi por que nada avançava. Agora tá avançando. Agora, qual que é o preço de estudar de verdade? É o tempo. Porque o seu tempo, porque ler um capítulo sem entender bosta nenhuma, você pegar do começo ao fim, você lê em 20 minutos. Você lê igual quem tá lendo... né, um gibi da Mônica, vai ler em 20 minutos, né? Agora começa a estudar para aprender de verdade, para pegar cada conceito, que você vai ver que demora no começo. Só que você vai se acostumando com isso, primeiramente, vai virando um hábito que você vai fazendo isso com mais habilidade também. Você vai formando base e essa base vai tendo utilidade em novos temas, então no começo é mais lentinho mesmo, mas depois de um tempo isso fica até mais rápido. Então é bom dar essa tranquilizada também. Estudar só tem finalidade se o objetivo for aprender dentro do contexto, principalmente do vestibular. Sim. Né? Porque você é uma pessoa... Engraçado, é interessante estar aqui com esse parceiro do É Papo, É Treta, falando sobre como aumentar resultados, porque o Rodrigo é a pessoa mais nerd que eu convivo. Ele é absurdamente nerd, eu sou... uma pessoa que tenho muito prazer em aprender áreas que efetivamente me interessam. Eu sou uma pessoa oligotemática, né? Eu já fui bem monotemática, eu já fui bem da biologia, só da biologia. Hoje em dia eu expandi um pouquinho, mas sou oligotemática. O Rodrigo é extremamente pluritemático, assim, ele se interessa por tudo. Ele ama o estudo pelo estudo. Ele é uma pessoa que tem prazer de estudar, ele é o nerd mesmo. Só que quando a gente... Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo gosta do estudo pelo estudo, sente prazer no estudo. Então a pessoa é muito focada, principalmente nesse momento da vida do vestibular, em estudar com a finalidade de aprender. Por quê? Porque o aprendizado me traz resultado, o resultado é a performance em si. Né? Eu vou lá e performo na prova, ou seja, eu obtenho aquele resultado, enfim, tudo que a gente já falou.
O que eu quero dizer com isso é, o aluno estuda para aprender. Eu aprendo o que eu ainda não sei. Porque se eu estudo o que eu já sei, eu reviso. Sim, ok. Eu não tô aprendendo, eu tô revisando, revisitando um conhecimento já adquirido. Ok. Então, o grande objetivo é estudar o que eu ainda não sei. Logo, aprender. Ok. A partir do momento que eu aprendo, eu tenho condições de acertar aquilo nas provas, de obter resultados positivos, de aumentar minha performance. Beleza, ok. Então, a grande parada é assim. A maioria das pessoas não entende que o processo de aprendizado, ele é baseado em 3 coisas que você foi amarrando. Você falou do zigue-zague, e na mesma hora a minha cabeça fez uma analogia com uma costura mesmo, né? Ok. Não tem costura que é uma linha reta e tem aquela que é um zigue-zague. Como que é o nome daquela zigue-zague, essa costura? Lock, alguma coisa lock. Overlock, como que é o nome? Alguma coisa assim eu não mesmo, sei, tem um nome. Mas essa costura bem zigue-zague, né? Que ela é uma costura mais potente, né? E tudo mais. Então, isso me fez uma analogia. Porque o aprendizado, ele é baseado em 3 Cs. Não são os 3 Cs do Foco Medicina, Carinho, Cuidado e Capricho. São outros 3 Cs. Conceitos, conexões e contextos. Essa é a parte teórica, que a gente fala muito de construir bases, né? Eu preciso ter base, preciso ter uma base sólida. E talvez faça tanto sentido na minha cabeça agora, por que a maioria, sem ter sua exceção, mas a maioria dos vestibulandos tem tão mais dificuldade nas disciplinas da área de exatas, matemática, física e química, tá? Por quê? Porque o aluno imagina que essas disciplinas de exatas, elas tenham uma importância muito maior na aplicabilidade do que na teoria. Só que a aplicabilidade, ela é a ponta Final. Desse processo. O processo de aprendizado, ele tem os 3 Cs e o A no final. Eu preciso dominar conceitos, eu preciso dominar as conexões entre os conceitos, eu preciso dominar os contextos nos quais esses conceitos e suas conexões podem aparecer para que eu aplique esse conhecimento teórico em situações práticas. O que é a situação prática do vestibular? A questão da prova. Perfeito, sim. Então, a aplicabilidade é a ponta do processo de aprendizado. A pessoa não domina conceitos, principalmente das disciplinas de exatas. Ela não sabe o que é um Joule, ela não sabe o que é um vetor, ela não entendeu a diferença do que é DDP, ela não sabe... Não. Ela quer passar por isso como se fosse assim, vou pegando pelo contexto. Exato. Igual se estuda inglês. Que é o que não igual acontece. Se língua estrangeira. Não vou ficar perdendo tempo tendo que saber o significado de cada coisinha. Coisa chata, não tenho tempo pra isso. Por isso que o pessoal faz 15 anos de curso de inglês, vai pra Disney e não consegue pedir um McDonald's. Isso, né? mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Exatamente, não traduz. Exatamente. Então a treta é essa. A pessoa acha que, vai demorar muito, não tem esse tempo pra ficar me preocupando, dar conta de saber vou pegando pelo contexto. Não, filho, você não consegue pegar nada pelo contexto com apropriação, mesmo assim, tipo, porra, eu domino esse território. Entendo isso, fala essa língua. Isso, com propriedade. Você não consegue pegar pelo contexto se você não tem conceito. O conceito, meu amor, é o solo. Você tá preocupado com o teto da casa, você não tem nem fundamento, você não tem base, sua casa não tem base, não tem alicerce. Então o conceito é a base. Aí você aprende um conceito, um vetor, a DDP, aí você conecta esses conceitos. Exato. Aí você entende que eles podem aparecer em diferentes contextos e você dá aplicabilidade pra ele. A pessoa quer ir pra prática. Teoria do caiaque. Eu acho que é uma boa a gente falar disso agora. É verdade. A teoria do caiaque. Bem legal, é verdade. Teoria e prática. Muita gente, inclusive tem um método que ficou muito famoso nesses últimos anos, nessa internet de Marlboro, os gurus, né? O povo que escolhe uma profissão A, por algum motivo que só a psicologia pode explicar também. Eles não vão viver a profissão A e começam a virar guru de vestibular de medicina na internet. E eles criam métodos, tipo método do aprendizado por questões. Vai aprendendo a nadar enquanto tu se afoga. Vai fazendo balde de questão, à medida que você vai errando, você vai aprendendo. Porque ficar estudando teoria é muito chato e essa pessoa fala com preguiçoso. Que tá assim também. Mas por olha aí. só, tem que pegar um gancho aqui pra gente falar, que é o seguinte,
vender facilidade vende, né? Quer dizer, facilidade é vendável, né? Quando você promete facilidade para um desesperado e um preguiçoso, ele quer comprar. Então esses métodos do matéria dada é matéria estudada, mas aí repito, né? Ou vá aprendendo enquanto você vai fazendo questões, porque ficar assistindo aula é muito chato, ficar tendo que voltar na teoria, ficar tendo que aprender conceito por conceito de matemática, de física, Só que você já reparou que o preguiçoso é quem mais se ferra? Sempre, em que sentido? Não, mas peraí, é no sentido contra-intuitivo. O cara não quer perder tempo para aprender a base, para dominar conceito, conectar conceito e aplicar contextos e no final ter uma aplicabilidade performática. Ele não quer. Isso é tudo perda de tempo. Ai, Carol, muito métodozinho. Ai, você tá complicando muito. Tá bom. Então a gente é louco aqui e você que é o esperto. O preguiçoso que se acha esperto, ele é o que mais perde tempo na vida. Porque ele quer tanto buscar um atalho, ele quer tanto acelerar o ritmo das coisas, ele não quer, de tanto não querer perder tempo, ele é o que mais passa tempo no vestibular e é o que geralmente sai do vestibular dizendo... Derrotada. Dizendo, putz, cara, realmente não era pra mim. Deus não quis, ou eu sou burro, ou nananã. Mas se ele tivesse tido a paciência de fazer o certo, teria sido mais rápido do que a tentativa de buscar o atalho. Fala um pouquinho da teoria do caiaque. Ok, vamos lá. A ideia é a seguinte, é que esse processo de acumular conhecimento, de aprender, ele funciona como remar um caiaque, né? Não sei se todo mundo aí já teve a experiência de ter remado alguma vez, mas a ideia basicamente é a seguinte. Quando você rema de um lado só, você começa a rodar, certo? Efeitos especiais aqui. Se você rema só pra cá, muito bom. Você vai rodar pra cá. Se você quer ir pra frente, se você quer crescer, você tem que remar de um lado e do outro. De um lado e do outro. E aí ele vai fazendo um pouquinho assim, né? Vai balançando um pouco à frente, mas o sentido dele é pra frente, né? Então se você quer avançar... E não ficar girando ao redor você tem do que mesmo remar eixo. Dos dois lados, certo? Se você remar de um lado só, você gira, né? Então essa que é a ideia. Então quer andar pra frente? Vou remar dos dois lados. Quais são esses dois lados? É o lado da prática e o lado da teoria. É o lado da prática e o lado da teoria. E aí você caminha. Então só teoria vai levar ao aprendizado? Vai levar bastante aprendizado. Mas não aquele que o vestibular te exige, Exatamente. Que é a performance. Você não está avaliando a performance. Exatamente. Você não está chegando ao ponto de performar com aquele conhecimento. Você só está acumulando aqui. Você não sabe até que ponto ele está organizado. Da mesma forma, se você vai aqui só na prática, você vai ficar andando em giros. Por quê? Porque você não vai ter elementos para aprender com erro. Agora, quando você vai teoria e prática, você aprende bastante teoria. Quando vai para a prática, descobre que faltava um pouquinho, mas aí aquela questão te mostra aquilo que faltava, você pega só aquilo que faltava e aprende. Aí já não cai mais naquele tipo de erro, naquela questão, naquele contexto, você já não erra mais. E assim você vai construindo, vai fazendo erros novos. Você não repete erros, né? Você vai errando, mas vai errando novos erros, e a tendência, como o conteúdo da prova é limitado, uma hora você passa por quase tudo, né? Não vou nem falar tudo, porque não precisa saber tudo para passar, mas uma hora você passa por quase tudo, e aí tem um resultado excelente na prova e vai passar. Exatamente. Isso. Eu gosto muito dessa ideia da teoria do caiaque, que é, cara, se você não quer ficar igual o cachorro girando ao redor do rabo, ano após ano, marcando eletrodinâmica como o tema que você misteriosamente não consegue aprender, você precisa entender que tem alguma coisa falhando no seu método de aprendizado. E geralmente, para essas disciplinas de exatas, a falha não está no lado do remo da prática. Tá na teoria, principalmente no negligenciar a construção de uma base teórica sólida. Perfeito. Você desconhece conceitos, você não conecta conceitos da forma correta e você se afoga tentando dar conta na aplicabilidade das dezenas de contextos que aqueles conceitos estão aparecendo para você. Você é igualzinho um perdido num tiroteio. Assim, você fica tentando... Eu brinco que esse aluno que não tem uma base teórica sólida
e ele fica tentando aprender no fluxo, ele fica igualzinho uma criança tentando catar papel em dia de ventania. Vem aquela ventania forte, você fica tum, tum, tum. Claro que você aprende uma coisinha aqui e acolá. Óbvio que você aprende. Não, Carol, eu aprendo. Claro que você aprende. Mas será que você aprende com a consistência e com a capacidade? Você aprende alguma coisa, mas você pega não... um papelzinho no vento ou outro, claro. Mas isso. será que você está constituindo nível de domínio daquele conteúdo a ponto de realmente, na hora que aparecer novamente aquilo sendo cobrado na forma de uma questão inédita, desafiadora, você vai dar conta de encontrar aí no teu HD, na tua cachola, os conceitos conectados ao contexto em que aquilo apareceu na prática? Não. Por isso que vocês confundem o que é entender um erro com aprender um erro. Eu facilmente entendo o motivo pelo qual eu errei uma questão. Eu vejo o gabarito comentado, eu assisto o vídeo de correção, de resolução daquela questão e eu entendo o que me fez errar. Mas muitas vezes eu não me propus com coragem, com honestidade, com paciência, a aprender através daquele erro. Quer voltar no conceito, é entender qual foi a conexão, qual foi a confusão que eu fiz. Inclusive tem uma característica que é muito perigosa dentro dessa temática do por que seus resultados de repente não estão crescendo na proporcionalidade do seu esforço. O esforço mal aplicado é cansaço, não é performance. A questão da pessoa não conseguir de fato transformar um erro em um futuro acerto. Não transformar um ponto fraco num ponto forte, em outras palavras, uma dificuldade em uma habilidade. Por quê? Porque ela não consegue entender que toda vez que ela erra, um sinal de alerta para um possível gap de conteúdo, nem que seja um micro gap de conteúdo, acendeu. Dói tanto no ego dela falar assim, não é possível que depois de X anos eu estudei nas melhores escolas, ou estudei na escola pior, mas já tô aqui há tanto tempo me dedicando no vestibular, já assisti essa aula com o melhor professor 10 vezes, já fiz 190 mil questões sobre isso, eu ainda tô errando isso porque me falta domínio de uma parte desse conteúdo. Dói tanto no ego que ela precisa dizer que o problema dela foi falta de atenção. Quantas vezes uma pessoa não fica mentindo pra si, dizendo que um gap de conteúdo foi uma falta de atenção. Carol, eu já domino pra caramba esse conteúdo de biologia, mas por falta de atenção eu errei. Existem erros por falta de atenção? Existem, gente. Mas eu posso te dizer que a maioria das vezes que você fala que você está errando por falta de atenção é um gap de conteúdo. Pode ser um micro gap. Pode ser uma conexão mal feita entre um conceito e outro. Um pedacinho da matéria. Você confundiu um conceito de magnificação trófica e bioacumulação. Né? Eu sei o que é um, eu sei o que é outro, mas me faltou a conexão certinha para entender a diferença de um pro outro dentro da aplicabilidade de como esse contexto foi dado aqui na questão. Beleza. Só que você não quer assumir isso, porque dói. Então você fica ali devaneando de novo que é um problema de atenção e blá, 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 blá. A gente pode fazer um episódio em algum momento falando sobre realmente como lidar com problemas de atenção. Se vocês acharem bacana esse tema, pode até deixar um pedido aqui especial, carinhoso, que vocês não pedem sorrindo, que a gente não faz gritando, correndo, desesperado pra atender, né? Então, deixa aqui nos comentários. Mas esse cuidado tem que ser tomado. Não confundir o que é de verdade um erro por falta de atenção com um gap de conteúdo que você não quer lidar. Porque dói, né, Rodrigo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos depois, você continuar a falar, putz, cara, até hoje eu não me propus de verdade a aprender esse conteúdo. Mas isso aí é frescura. Tem que ir lá e aprender, pô. Mas e aí a pessoa que vem com aquela do, cara, mas me falta muita coisa, mas eu ainda tenho gap em muitos conteúdos. Frescura, não tenho paciência. Vai ter que ir lá e aprender. Né? Quer exercer uma profissão, vou repetir isso de novo, né? Quer exercer uma profissão que vai tomar decisão de vida ou morte sobre alguém e não quer aprender um detalhe de matemática, um detalhe de física? Muita preguiça. O cara tem que ser corajoso, pô. Ter vergonha de falar essas coisas. A pessoa tem que querer, a preocupação dela tem que ser como eu aprendo, não eu tenho que aprender. Sabe uma coisa que eu falo? Coisa de fresco. Eu falo assim, até quando você vai ficar sentado confortavelmente no puff da sua dificuldade?
Ai, É até isso aí. hoje eu não passei porque eu sou fraco em física. Eu olho pra cara da pessoa e falo, jura? E você já sabe disso achou há que tem dó de você? 4 anos e você continua a ser fraquinho em física. Você não enjoa de ser fraquinho em física, de ser o coitado em física? Toma vergonha na porra da tua cara e vai aprender. Vai aprender. Você tá achando o quê? Que a anatomia da faculdade vai ser mais fácil do que aprender em nível do ensino médio? Eu não tô falando que você vai aprender física quântica. Você não vai reescrever a teoria da relatividade. Você tá aprendendo a porra da física no nível do ensino médio. Você tá achando que isso vai ser a maior dificuldade da tua vida? Levanta do puff da dificuldade. Para de sentir pena de si, cara. Vai estudar, vai aprender. Até quando vai ficar? Eu sofro aqui, é meu problema. Às vezes a mãe, cara, eu fico constrangida. A mãe, é por causa da matemática. Eu falo, primeiro passo é a matemática. Agora, dentro da matemática, traga especificidade para os problemas. Cadê seus gaps de conteúdo? Correlacione, busque a interseção entre os conjuntos. Seus gaps de conteúdo, top 5 do Enem. Vamos começar por aí. Identificou? Trabalhe. 1 ano não foi suficiente, Carol, porque eu tinha muitos gaps de conteúdo. Trabalhe mais 1 ano. Ainda sobrou algum, mais 1 ano, acabou. Não, depois desse tempo aí, desculpa, cara, tu é safada. Quer que eu fale alguma coisa? Sobrou? Pois é. Pois é. É isso aí, cara. Não dá pra... A gente aqui não tem dó do aluno. Eu tenho dó de uma pessoa miserável que não teve acesso à educação, mas assim, a pessoa que se acha coitada, tá aí, um outro perfil que não vai passar. Lembra que a gente falou sobre isso no primeiro episódio? Talvez adicionar mais um terceiro perfil aí, o coitadinho. Coitadinho não passa. Vestibular é sobre uma luta, é sobre uma competição. Então, numa competição você tem que ter um guerreiro. Claro que a gente fraqueja um dia ou outro, mas a gente tem que cultuar a força. Nós até toleramos que a gente vá ter um momento de baixa ali, um momento de dúvida, um momento que você não acredita em si. Todo mundo passa por isso. Aliás, talvez uma vez por dia, todo dia, talvez alguém tenha um momento assim, ou numa época da vida, ou enfim, né? Mas a gente tem que querer ser forte, a gente tem que cultuar a força. Né? Isso é muito importante. A gente não pode pegar a fraqueza e achar que a fraqueza é algo que a gente possa ter orgulho de trazer para uma mesa. A gente pode trazer a vulnerabilidade, no sentido de falar assim, pô, tô pensando assim, não tô com a cabeça boa e tudo mais, tem um colega, um professor, sei lá, dividir com alguém que tá te orientando ali, beleza, você divide a sua fraqueza, mas para transformá-la em força, para superá-la, né? Agora, trazer essa ideia de fraqueza, que as pessoas hoje em dia, elas acham bonitinho ficar falando que tem problema, assim, e que não resolvem. Sabe? Como se todo mundo fosse... Acolha suas fraquezas. Só mas que até que ponto? Esse acolhimento, ele tá chegando num ponto em que a gente tem que tomar cuidado para não confundir o acolhimento do que é necessário, justo, pra gente começar a acolher sem vergonhice, fraqueza e sacanagem. Uma coisa é acolher. Outra coisa é que a pessoa impor a fraqueza dela como se o mundo tivesse que aceitar aquilo. Então, eu não sei, vou aprender. Aí de fraco você vira covarde, né? E repito porque aquilo. fraqueza se reverte, covardia dá pra reverter também, mas o buraco é um pouquinho mais embaixo. Cuidado pra não se transformar no coitadinho que vira um grande covarde. Alguém vai ter que estar fazendo por você. Se você abdicar disso, teu pai paga o boleto. 15 milzão por mês. Pra uma faculdade ruim, né? É que isso. fique claro. Pra uma unisquina. É isso, alguém paga essa conta. Eu sou fraquinho, eu não dei conta. Não, calma, teu pai trabalha e paga. Se ele quiser, né? E se ele puder. Se ele puder. Ou você abdica do teu sonho e fica vivendo aí no Instagram, vendo pessoas que realizaram aquilo que você não teve coragem de realizar. Gente, eu sei que isso é muito dolorido, tá? Eu falo isso, né? eu sinto... É pesado. Eu sinto um arrepio, mas ao mesmo tempo que eu sinto esse arrepio, eu também sinto um choque elétrico no meu corpo, que é alguém tem que te falar essa porra. Que às vezes nem teu pai nem tua mãe dentro de casa tem coragem de te mandar essa real. Porque acha que você é frágil demais e que você não vai suportar a dor da verdade. Mas é isso, cara. E tem um detalhe, né? Levanta e luta, porque a vaca não te dá o leite, o universo não tá te devendo porra nenhuma. Vai buscar o que é teu. Assim, e com 18 aninhos, com 20 aninhos, é fácil ser o fraquinho, né? O homem, a menina. Agora chega com 40 com essa postura pra você ver se alguém vai olhar pra você como achando bonitinho. Porque com 18 seu pai paga suas contas, né? Se ele continuar pagando quando você tiver com 40, você tá ferrado, você vai ser um bosta, né? Então, assim, ninguém quer isso. Então, é melhor corrigir nossos vícios. Todo mundo tem a tendência de ter, né? É muito mais fácil ter vício do que virtude, né? Sim. Mas, assim,
tem que corrigir rápido. É o que eu falo, é sobre não cultuar a fraqueza, não cultuar o vício, não se apaixonar pelos defeitos. Tem um problema? Vamos falar sobre resolver. Por isso que eu disse aquilo. Falei, se a preocupação do cara é tenho que aprender isso, pô, vai pra merda. Sua preocupação tem que ser como eu aprendo isso. Olha a diferença né, o cara tá ávido ali pra conseguir encontrar os recursos, pra tirar dúvida, pra descobrir. Ele tem que estar ávido pra aprender as coisas. Essa pessoa tem o meu respeito. Sim, claro que tem. Eu posso ter dificuldade que for, mas eu tô ávido pra aprender. Agora, como quando a pessoa isso? começa, mas eu tenho que saber Eu isso. tenho que saber, Essa pessoa tem o meu ódio. É um fresco. É um fresco. O meu ódio. Ela não merece nada. É isso aí. Não, merece sim, se fuder. Sem pena. Nesse ponto, assim, é engraçado falar isso, que o Foco é conhecido por ser um curso que todo mundo fala, pô, o Foco se preocupa com a sua saúde mental. O Foco é um curso que saúde mental e quando a gente fala assim, duro, talvez alguém pode interpretar isso, caramba, é pesado demais. Não, nada a ver. A gente vai sempre falar com o aluno com muita educação, com muita gentileza, mas a gente tem que falar a verdade, porque mentir pra pessoa saúde mental não tá em mentira, não. A gente precisa dar concretude para as coisas, saber o que funciona, saber o que não funciona, e aí a gente pode pensar em crescimento, em fortalecimento daquele indivíduo, porque não basta eu falar o que ela quer ouvir e a pessoa continuar fraca, eu tenho que trabalhar para que aquela pessoa se torne forte. Né? Então o nosso trabalho aqui muitas vezes é sobre levar força para o outro, e ele só pode ter força quando ele conhece a verdade, inclusive sobre a atitude dele e como ela vai refletir em resultados para ele mesmo. A gente fala muito sobre relacionamentos tóxicos, o quanto outras pessoas podem ser tóxicas pra gente. O que eu vejo as pessoas falarem pouco é o quanto cada um de nós tem a possibilidade de ser tóxico pra si mesmo. Quanto muitas vezes a gente é capaz de, por conta dessa covardia, dessa autopiedade, se fazer mal. Sim, ou então também, o quanto pode ser tóxico, para usar uma palavra da moda, né? Uma pessoa que pra te agradar fica te dizendo mentira. O quanto essa pessoa te enlouquece também. Né? Tem até um livro que eu gosto bastante também, que chama Como Tirar Proveito dos Inimigos, do Plutarco, né? Lá da Grécia, dos 50 a.C., sei lá, 50 depois de Cristo, alguma coisa assim. E ele fala que a grande vantagem do inimigo é que o inimigo muitas vezes é o cara que te diz uma verdade sobre você que os amigos não diriam. Então, sabendo dessa verdade, você tem a chance de consertar. Então, ou seja, o problema não é se é inimigo ou não. O problema é se vai dizer a verdade ou não. Só que o que ele vai dizer ali é que muitas vezes o inimigo é o único que diz a verdade, uma verdade ruim sobre você. Só que conhecendo essa verdade ruim, você pode atuar sobre ela e aí vai deixar de ser uma verdade. Viu? Esse é o erro no seu simulado. Cada vez que você erra num simulado, o erro é o seu inimigo. Pro aluno Os alunos ficam apavorados com o erro. Eu não aguento mais errar. Eu faço e continuo a errar. O erro é a base do que a gente tá falando hoje. Como eu aumento meus resultados? Você tem que olhar pro erro. O erro é o seu inimigo, que na verdade é o seu melhor amigo. O erro nunca mente. Perfeito. Eu acho que eu sou bom nisso. Você acerta aquilo? Não, eu erro. Então você está equivocado. Você ainda não é suficientemente bom naquilo. Não excelente. Então, o erro que aparentemente é o seu inimigo e tá ali pra te machucar, pra te ferir, pra te derrubar, ele é o único que não te trai. Só o inimigo não trai. Frase famosa também. É Nelson Só Rodrigues, o inimigo né? não trai. Por quê? Porque o inimigo revela a verdade. E a verdade te libertará. Caraca, maluco! Puxou tudo aí, né? Puxou tudo. Agora eu vou começar a cantar. O Senhor... Entendeu? Caras, a verdade vos libertará. Então, cada vez que você erra, você tem o seu chá revelação. Mas olha só, deixa eu... E o que você vai fazer com isso? Peraí, rapidinho, continue. Não, que eu tive uma epifania. Eu esqueço. Já vai começar aí com a memória dele. Fala, dona Doris, fala. Porque a gente fala que, dentro da nossa linguagem aqui no Foco, a gente associa a palavra erro com privilégio. É isso que a gente fala para os alunos. Erro é privilégio, porque é oportunidade de perceber aquilo que você erraria na prova oficial antes dela e, portanto, pode agir sobre esse erro para que ele não seja repetido lá. Toda vez que eu abro uma caixinha mentoria, era isso que eu ia falar. Vem lá. Como é que eu faço para sair de 30 a 35 acertos em linguagens? Aí o outro, humanas, o outro. Como é que eu faço para romper a barreira dos 40 acertos em naturezas? Estou há tantos anos e eu ainda acerto 25 acertos em... Ou então,
que aí é o mais inespecífico ainda. Como é que eu faço pra acertar mais do que 130 acertos no Enem? Estou há tanto tempo, já fiz tudo e não consigo aumentar, fazer mais de 140. Gente, a resposta é, independente se é 20, 25, 30, 35, qualquer patamar. Quero ultrapassar 40 em linguagens humanas, naturezas, matemática. Independente se é na discursiva da UERJ, se é no Enem. Independente se é no conjunto global. Quer aumentar os seus acertos? Não negligencie os seus erros. Para de ser criança, para de ser infantil, para de ser imaturo e olhar pro seu erro como... Ai, por quê? Olha pro seu erro e fala... Puta oportunidade da porra, a verdade me libertará de ficar mais um ano aqui no vestibular. Quer ser aprovado numa universidade pública de medicina? Você quer? Então, para de ser idiotizado diante do sentimento que o erro te provoca. Olhe para o erro, como o Rodrigo falou, como privilégio, como oportunidade, transforme. Aprenda com aquilo. Não é entenda por que eu marquei a B e era a D. Não é um entendimento superficial, preguiçoso, muquirana, mesquinho. Vai aprender. Dedique o tempo necessário. Quando o aluno fala, quantas questões em média um aprovado faz? Dane-se. Porque não é sobre a quantidade de questões, sobre as horas brutas, líquidas, agressivas, grosseiras, que a gente ficou muito no grosso no início aqui, né? Que uma pessoa estuda por dia. É a qualidade, é o estado de consciência que ela tem sobre o porquê que ela está estudando. Por que ela está estudando? Porque ela tem que aprender. Aprende-se o que não se sabe. O que revela o que você não sabe? O erro. Então esse episódio poderia ser resumido em 5 minutos. Mas a gente achou que o ar-condicionado aqui estava gostoso. A gente, né, eu tenho uma parte do meu horóscopo em Leão, então a gente gosta de se aparecer. A gente gosta de falar bonito. O Rodrigo teve a oportunidade de citar livros e mostrar, falou do Descartes, falou do Plutarco, mostrou conhecimento. Nosso ego sai daqui inflado, mas a boa verdade é que como se aumenta o resultado no vestibular? Parece complexo, parece pirotécnico, mas é simples. A minha pergunta é, você está disposto a fazer o seu simples? É simples, não é complexo mesmo, só é trabalhoso, né? Tem que ter cu. Sobre ser trabalhador, é isso aí. Você tem? Tô com ele aqui em dia. Rodrigo, chegou a hora agora de você despedir, fazer o seu agradecimento, pedir pro pessoal curtir, comentar tudo aquilo que agora você é youtuber. Tá contigo, eu terminei. Entendi. Queria agradecer a presença de todos aqui. Ó, carisma, vai, carisma, vai. Não, foi um prazer estar aqui hoje. Curtam, comentem, compartilhem, deem sugestões de novos temas que a gente vai trazer para cá para essa discussão e vai ser um prazer aqui ajudar. Muito obrigada pela sua audiência. Contribua com a sua audiência, compartilhe, divulgue naqueles grupos de WhatsApp que fica fazendo pirataria, qualquer dia tu vai ser preso. Compartilhe esse vídeo, isso aqui é útil, né? Vai ajudar muito mais do que muito Drive Mequetrefe que você compartilha por aí. Muito obrigada, querido sócio, parceiro. Vamos pra casa lavar nossa roupa suja agora. Vou continuar. Um beijo, galera. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.